terceiro ano. Vamos fazer a nossa revisão hoje de geografia. E aí, o que a gente viu em geografia? Nós vimos a indústria e o comércio. O quanto a indústria e o comércio movimenta o nosso Brasil, não só dentro e também fora. Por quê? Porque a indústria é uma atividade econômica que gera recursos para o nosso Brasil. Então, tudo que gera custo melhora o nosso Brasil em algum lugar. E aí as indústrias trabalham na transformação de matérias-primas. Então, lá na plantação da cana-de-açúcar, a cana-de-açúcar foi recolhida, foi lavada, entrou numa indústria, passou pela retirada do suco ou do sumo dela. Eu tomo suco, que adoro aquele caldo de cana delicioso. Aquele caldo de cana é fervido e dali é retirado o nosso açúcar. Então não existe pé de açúcar. Outra coisa legal também que apareceu na nossa apostila, que eu achei muito interessante, é que a gente durante o Hangout pôde dividir algumas experiências. E aí uma aluna trouxe uma pergunta: se existia pé de algodão, da onde vinha o algodão? E aí a tia Jana teve, a oportunidade de abrir a tela com eles e mostrar que o algodão vem sim, vem de uma semente, cria-se o algodão é colhido e depois enviado para as fábricas para ser utilizado. Uma das coisas que a gente durante essa quarentena pôde aproveitar foi os nossos hangouts. Gente, teve hangout que a gente riu muito. Lógico que teve hangout que a gente tinha que estudar muito, mas a gente compartilhou muita coisa dentro dos nossos hangouts, até umas fofocas do bem, tá, gente? Não era fofoca de ninguém, não, era as fofocas, assim, notícias do dia, tá? A gente tinha até repórter para divulgar as nossas notícias. Então, depois nós vimos o trabalho artesanal, que é o trabalho manual, feito à mão, e nós vimos o artesão ou artesã, que são pessoas que fazem esse trabalho. E aí, com a entrada das máquinas nas indústrias, a diminuição desses trabalhos manuais foram diminuindo. E aí, hoje, nós temos menos pessoas fazendo trabalho manual e mais pessoas trabalhando em fábricas, tá? Lógico que tirou o emprego de muita gente. Nós também vimos que as fábricas, se reestruturaram, se reinventaram, trouxeram máquinas, utilizaram, fizeram mais peças, maior quantidade. E aí, o que acontece? Foi criado o problema ambiental, aonde esse lixo que as fábricas possuem, jogam esse lixo, geralmente nos rios e nos lagos. Por quê? Porque precisa se contratar uma firma para recolher todo esse material utilizado. Então, problema ambiental, mais uma coisa a se pensar. Depois nós vimos 3 tipos de indústrias. E aí nós vimos a indústria de bens de capital, são aquelas que produzem máquinas de equipamento que vão ser utilizados por outras indústrias. Nós vimos de bens intermediários, são aquelas que transformam as matérias-primas em produtos que serão utilizados por outras indústrias. E nós temos as de bens de consumo, que são aquelas que nós temos os bens duráveis e os não duráveis. Os duráveis é que
ficam muitos anos. E os não duráveis é que acabam rápido. Iogurte, pão, sapato, então, fralda descartável. Então, nós estudamos exatamente sobre essa divisão de indústria. Depois nós vimos algumas profissões que surgiram depois da tecnologia. Nós não tínhamos o técnico de informática. Nós não tínhamos o professor de informática. Nós não tínhamos as pessoas que trabalham com tecnologia avançada dentro de indústrias, com planejamento de tudo e de toda a organização que aparece dentro das indústrias. Isso foi a tecnologia que gerou novas profissões. Então, uma profissão antiga, costureira, padeiro, né? Uma profissão nova, né? Produtor de informática, técnico de informática, analista de sistema. Então, a tecnologia abriu portas para novas pessoas criarem especializações nesse campo. Tem o lado bom e tem o lado ruim. Eu sempre falo para vocês que vocês devem usar a internet para o bem, tá? Depois nós vimos o que era o comércio. Então, o comércio é uma atividade de compra e venda que acontece a todo momento. Então, dentro da compra e venda, nós entramos nos transportes. Então, quais são os meios de transporte que são utilizados para levar essas mercadorias? Então, nós temos meios de transporte que são utilizados para levar grandes cargas, como os navios. Nós temos meios de transporte que são utilizados para levar várias pessoas ao mesmo tempo, os aviões. E se fosse terrestre, o ônibus. E nós vimos também os meios de comunicação que apareceram. Então, quais foram os meios de comunicação que hoje nós não vivemos sem e você não poderia estar vendo a tia Janaína agora? A internet. Então, a maioria das pessoas hoje trabalham, inclusive, por meio da internet. E aí, fomos para consumismo. Tudo que você compra e batom e não utiliza. Fica lá jogado no campo. Lá no canto, sem você usar. Depois você não sabe nem qual foi a função, mas naquela hora você quis comprar. E aí depois nós vimos o desperdício. São coisas que ficam no canto jogadas, que muitas vezes são jogadas fora, sem função nenhuma. E aí nós vimos que isso traz prejuízo ao nosso meio ambiente. E aí nós voltamos a falar do lixo. Coloque o lixo no lugar certo. Vou hipnotizar você. Repita comigo. O lixo fica em lugares próprios. Então, coleta de lixo, separação do lixo, cada lixo no seu quadrado. E aí nós vimos dentro da apostila as campanhas de reciclagem, que são lugares de reaproveitamento dos nossos produtos. Então, nós já temos alguns lugares que trabalham com campanhas para a reciclagem. E aí, nós vimos sobre o lixo. O lixo, onde o lixo é jogado, e aí nós vimos os aterros sanitários, que são terrenos preparados, impermeabilizados para o lixo ser enterrado, não ficar a céu aberto, para não expor nem bactérias e nem contaminação por meio de animais. Só que o nosso, aqui em Angra, são lixões. É um terreno em céu aberto, comunidade dos urubus, e aí tem
que ser afastado do centro da cidade, até por causa da contaminação. E a tia Jana até falou sobre as pessoas que procuram comidas, vestimentas, sapatos, infelizmente dentro desses lixões. E nós vimos que o material hospitalar e industrial não pode ser descartado nesses lixos. Tem empresas próprias de coletas para esses tipos de lixos. E aí nós vimos, fechando a nossa apostila, quanto tempo leva um vidro para ser reaproveitado. Vocês vão cair duro quando vocês pesquisarem. E a latinha, e o tecido, e o papel, e o plástico que entra na tartaruga, que enrola o pescoço da tartaruga. Então, a tia Jana deixou para vocês estarem pesquisando, para vocês perceberem que quando vocês forem à praia, à ilha, ao parque, ao clube, jogue o seu lixo numa lata de lixo. Afinal, ele é seu. Não foi você que levou? Não foi você que levou a farofa? Então, você que recolha a sua farofa e cuide. Então, recolha o lixo que você utilizar nesses locais. Procure uma lata de lixo mais próxima e jogue fora. Outra coisa, cuidado com aquele líquido que sai do lixo. Ele é um líquido, na verdade, que escorre dos lixos, contaminando o solo. E essa contaminação pode chegar aos nossos lençóis de água subterrânea. Então, fechamos geografia. Então, terceiro ano, boa atividade para vocês, boa aula de revisão. E aí, boa prova. Beijo grande!